Fala meu terceirão, voltando aqui, tá? Com a segunda parte do vídeo, tá? Tô na parte de bases, era a página seguinte ali, que parei. Então tô na 536 aqui, tá? Vamos falar de base aqui. Espero que você tenha tomado uma água, se não tomou, vai lá, toma, vai no banheiro rapidinho e volta para assistir, tá bom? Bases ou hidróxidos, tá? Segundo Arrhenius, né? Segundo Arrhenius, preciso falar de neutralização, não posso esquecer. Segundo Arrhenius, né, só lembrando aqui, ácido é aquela substância que em solução aquosa você tem liberação de íons H+, né? Falei liberação, engraçado, né? Liberação. Ó, você quebrou a molécula aqui, positivo e negativo. Eu formei H+, está tudo certo. Né? Para Arrhenius, base é toda substância que em solução aquosa eu tenho liberação de íons, né? OH-. Então, se aparecer um OH- aqui, eu classifico esse cara como uma base. H+ ácido, OH- básico, né? É uma base, né? Um exemplo de quando não seria nenhum dos dois, né? É MgCl2, né? Que seria um sal. Mg2+, mais cloro 2, aqui, ó. Não tem o H+, né? Tem o Mg+, e não tem o H-, eu tenho um Cl-. Então isso aqui não é nem um ácido, nem uma base. Isso aqui é um sal, que a gente ainda vai aprender lá na frente, tá bom? Então, voltando, H na frente, ácido, OH, base, tá bom? Básico. O OH, cara, não tem mistério, tá? Moleza de você visualizar. Né? Então, bases ou hidróxidos, né? Porque isso aqui, o OH, ele é conhecido como hidroxila. Falamos até de hidróxido em algumas reações orgânicas, né? Quando a gente falava do hidroxibenzeno, né? Não sei se vocês estão lembrados aí, né? Que pode ser o meu fenol, né? Tá? Então isso aqui é uma hidroxila, tá bom? Então aqui ele vai fazer o processo, né, de ionização, tá? De ionização não, dissociação, tá bom? Ácidos ionizam, bases dissociam, tá? E aí você pode ter as classificações, né? Quando ele é monobase, ou seja, ele libera um hidróxido. Ele é dibase, né? Quando libera duas hidroxilas, né? Tribase 3, né? Enfim, tetrabase 4, tranquilo. Aqui ele fala um pouquinho quanto à solubilidade, né? Lembrando que as bases solúveis aí em água é hidróxido de amônio, tá? Esses que são formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Que é o grupo 1 e o grupo 2 da tabela. Com exceção do hidróxido de magnésio e de berílio, tá? Esses caras não são solúveis, tá? Ele fala isso, deixa eu te mostrar aqui. Porque ele está falando do grupo dos alcalinos e alcalinos terrosos. Só que o berílio e o magnésio são dos alcalinos terrosos, né? Então ele está falando, cara, essa galera aqui é solúvel, essa galera aqui também, com exceção desses dois, tá bom? Baixa solubilidade para eles aí, né? Grau de dissociação, né? Mesmo esquema do ácido, né? A base ela é muito forte quando ela produz muito OH- aqui no caso, né? E aí para fazer o cálculo é aquele mesmo esquema, né? O número total que dissociou do número total que foi usado ali, né? Mesma coisa do ácido, tá? A minha base forte é aquela que libera muito hidroxila, a minha base fraca é aquela que libera pouca, né? Lembrando aqui, né, ele fala um pouquinho dos fortes, né? O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né, ele é muito forte, né? Ele é utilizado aí para desentupir pias, né, ralos, tá? Porque é uma base extremamente forte, tá? As demais bases fortes são formadas por metais alcalinos e com os metais alcalinos terrosos, tá? Que são o cálcio e o bário, tá? Então os metais alcalinos formam bases fortes, e aí o cálcio e o bário aí que são alcalinos terrosos também, né? Então tem o cálcio aqui e o bário, tá? Eles também vão formar aí bases fortes e as demais bases fracas, tá bom? Nomenclatura para as bases. Cara, isso aqui é mais tranquilo, por um pontinho aqui, né? Mas eu acho até mais fácil. Ou talvez, não, é mais fácil sim, você só tem que estar safo em um esquema, né? Para fazer nomenclatura de ácido, eu utilizei lá número de NOx, né? Número de oxidação, né? Mas para fazer esse número de oxidação, repara, eu falei para você que o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Ou seja, eu posso dizer que esses caras aqui, eles têm, pelo menos no ácido, né? O NOx fixo, né? O número de oxidação fixo, né? O número de oxidação chamamos de NOx. Tá? Então você tem elementos que têm NOx fixo. O hidrogênio tem NOx fixo, o oxigênio também, quando eu estou falando de ácido, tá? E tem alguns momentos que o hidrogênio ele é diferente, né? Quando ele é um hidreto, né? O oxigênio quando faz parte de um peróxido. Mas quando eu estou falando de um ácido, esses caras aqui eles possuem número de oxidação fixo, tá? Aqui na minha tabelinha periódica, né?
Vou mostrar nela porque ela é bacana, né? Se você tiver uma parecida em casa, vai te ajudar muito, né? Eu tenho a tabela dos cátions, tá bom? E aqui, ó, eu posso ver o NOx de todo mundo, né? Então ele tá falando que o NOx mais 1, tá? Já vou te dar o baita spoiler aí, né? Você vai ter a galera dos alcalinos, tá? Que é a galera da 1A. Todos esses caras, eles possuem NOx mais 1. Então lítio é mais 1, sódio, potássio, rubídio, césio, tá? Esses caras são mais 1, né? Aí ele acrescenta prata ali, o amônio, né? Mas, ó, falou da 1A, NOx mais 1, tá? A galera da 2A, NOx mais 2, NOx fixo também. E ele vai colocar essa galera aqui, ó, diprótico, tá vendo? É, dipositivo, perdão, tá? Todos possuem NOx mais 2. O alumínio possui NOx mais 3. Então, se eu for dar nome para qualquer base com esses caras aqui de NOx fixo, é super tranquilo, né? Então, eu vou pegando esse meu exemplo aqui, ó. Se eu vi que é base, né, e tem uma hidroxila, essa base ela já vai começar com esse nome aqui, ó. Hidróxido de, e o nome do cátion, porque ele possui NOx fixo, Na é sódio, então eu tenho um hidróxido de sódio aqui, tá bom? Eu posso ter esse cara aqui, que é o hidróxido, eu escrevi hidróxido mal, hidróxido de magnésio. Esse cara aqui, ele é da 2A, tá? Ele vai estar aqui, ó, ele possui NOx fixo, tá? Vou pegar um outro cara de NOx fixo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai ser hidróxido de alumínio, tá bom? Tranquilo, né? Então tem um exemplo aqui com 1 hidroxila, com 2 hidroxilas e com 3. E aí é que vem o perigo, porque você tem algumas substâncias que o NOx vai variar. Esses aqui são NOx fixo. Quando o NOx varia, né, e eu vou começar a te mostrar eles aqui agora, ó, o cobre ele pode ser mais 1 e mais 2, né, o mercúrio também, né, o ferro pode ser mais 2 e mais 3, cobalto mais 2 e mais 3, né, o ouro ele pode ser mais 1 e mais 3, tá, o estanho pode ser mais 2 e mais 4, chumbo também, platina também. Aqui o NOx é fixo, o número de oxidação. Aqui o NOx vai variar. E quando eu utilizo um cara em que o NOx vai variar, eu preciso dizer de qual elemento eu estou falando, porque eu tenho um cobre que é 1 e eu tenho um cobre que é 2. Né? Quando você tem isso, né? E aí vamos pegar aqui, ó, cobre OH2, tá? Eu vou ter que dizer que isso daqui é um hidróxido de cobre 2, tá bom? Por que não é hidróxido de magnésio 2? Porque esse cara tem NOx fixo, esse cara tem um NOx que varia. Eu tenho duas espécies para ele. Eu tenho hidróxido de cobre 2, eu tenho... Eita, não precisava nem disso aqui. Eu tenho hidróxido de cobre 1. Então eu tenho duas espécies aqui dessa hidroxila. Tá? Uma outra coisa que você pode decorar também, que você pode não, você tem que saber, né? É que o cara, você tem dois tipos, ó, de cobre, né? Você tem o 1 e tem o 2. O menor NOx, você pode botar o oso no final. E o de maior NOx, você pode botar ico, tá? Então esse cara aqui ficaria hidróxido cuproso ou hidróxido cúprico, tá? O ferro, né? Deixa eu pegar tem um pedacinho de rascunho aqui, ó. O ferro, tem dois tipos de ferro, ó. Perceba aqui comigo. Ferro pode ser mais 2 e mais 3, né? Então eu posso ter um ferro mais 2 e eu posso ter um ferro mais 3. Eu posso ter um ferro aqui em duas espécies diferentes. Se eu for formar esse ferro aqui, eu preciso de duas hidroxilas, ó. Porque ele é mais 2. Então, e esse cara aqui vai precisar de 3. Né? Como eu vou dar o nome? Hidróxido de ferro 2. E o de baixo? Hidróxido de ferro 3. Ou hidróxido ferroso, para menor NOx, né? Menor NOx, oso. Ou hidróxido férrico, ico, para o maior NOx da espécie, tá bom? Então, aqui, né? Aí você vai falar assim, pô, Rafael, mas lá você não usou hidróxido de alumínio 3. Você usou hidróxido de alumínio. Por quê? Porque o alumínio, ele tem NOx fixo. Esse ferro aqui não, né? Ele pode ser mais 3 ou mais 2. O alumínio sempre vai ser mais 3, sempre, não tem um outro.
Então não preciso fazer menção a qual alumínio estou falando, né? Já está óbvio de qual, só tem um. Agora o ferro eu tenho que dizer se eu estou falando de um ferro 3+, ou se eu estou falando de um ferro 2+, tá bom? Essa daí é a única ressalva, tá? Ele vai te dar mais alguns exemplos aqui. Aqui ele fala um pouquinho da aplicabilidade das bases no nosso cotidiano. Peço que vocês façam as questões do livro e tamo junto sempre.